Se a gente vier aqui e quiser visualizar o que tem, ó, tá carregado aqui, tá vendo? Ó, no campo documentação, se a gente clicar em si aqui, ó, a gente visualiza. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula de plataforma no Code do Bubble. E nós estamos começando a 9ª aula da nossa construção do sistema escolar integrado no modelo R. Tá? E a gente até aqui já trabalhou a seção de alunos, professores, turma, biblioteca, a seção de transporte, a seção de troca de usuário. Nessa aula de hoje nós vamos estar tratando de como nós fazemos o upload da documentação relativa a todo o cadastro que a gente efetua. Por exemplo, alunos, a gente tem que ter o campo de inserção de documento, né? Identidade, certidão de nascimento, histórico escolar anterior, toda essa documentação, na parte de pais também, de professores também, e assim por diante, né? A gente vai aprender como a gente vai estar fazendo esse tipo de upload desses arquivos para poder gravar no nosso banco de dados relacionado à tabela que a gente estiver tratando, tá? Então a gente vai tratar especificamente disso nessa aula de hoje, que eu tinha falado nas aulas anteriores que a gente ia inserir isso depois. E eu vou criar aqui na seção de transporte, né, no grupo de transporte, essa função e é só depois replicar, tá, para os outros grupos da maneira que você estiver desenvolvendo aí. Tá? O princípio é o mesmo. Para começar, a gente vem em plugin. Vamos adicionar o plugin de Multi-Upload File, que é para a gente enviar mais de um arquivo de uma vez só. Multi-File Uploader, tá? Do próprio Bubble. A gente instala ele, né? Uma vez instalado, a gente volta para a nossa aplicação. Tá um pouco lento o sistema aqui hoje, mas vamos lá. Nós vamos pegar o grupo transporte escolar, tá? E vamos arrastar ele aqui para o final da nossa árvore de elementos, tá? Como eu não estou fazendo o sistema responsivo, então tem que ser feito assim para que a gente consiga trabalhar sem ficar dependendo aqui, procurando nas árvores de elementos. Como não está feito com responsividade, ele tem que ser feito assim. Depois a gente volta ele para a posição que a gente quiser aqui. Isso é independente, tá? Ele está na árvore de elementos, na cadeia principal ali da árvore, então isso é indiferente. A gente arrasta ele aqui para baixo, ele vai ficar em primeiro plano, certo? Vamos expandir ele aqui. Tá? Nós vamos começar pegando esse grupo de transporte e vou duplicar ele aqui, tá? Ó, pego o título, né? Vou renomear ele aqui para enviar documentação, tá? Enviar doc transporte. Vamos colocar assim. E a gente renomeia documentação. E vamos mudar as condicionais aqui, tá? Eu vou criar um set state, mas eu já vou colocar aqui. Vai se chamar doc transporte. Certo? Aí a gente muda o texto aqui, ó. Né? Igual nós fizemos os outros, tá? A gente vem no workflow dele. Dá um element actions, um set state, no grupo transporte escolar, né?
no Custom State Transporte Escolar, e o valor que a gente colocou agora foi DOC Transporte, tá? Com D maiúsculo, ok? E aí, ó, a gente clicar aqui, ele já aparece, já fica setado igual aos outros aqui, ó. Certo? Vamos agora colocar o grupo, opa, cliquei errado, o grupo aqui agora. A gente pode pegar o próprio grupo cadastrar transporte, copia ele, né? Cola. Está copiando aqui, copiou. Esse é o transporte. A gente vai renomear ele para documentação. Né? Enviar documentação transporte. Tá? Ele serve tanto para a hora que você estiver efetuando o cadastro de um novo associado ou de um colaborador, como que você fazer alteração em um colaborador existente. Tá? E aí eu vou centralizar ele aqui e jogar ele aqui para cima. Isso. Deixa eu dar uma visualização aqui. E o que ocorre? Ele nasce invisível quando o custom state no grupo transporte escolar for doc transporte, então ele vai ser visível. Transporte, cadastrar transporte, listar transporte, documentação. Certo? Vamos trabalhar agora o layout aqui. Antes da gente trabalhar o layout, vem no banco de dados, na tabela do banco de dados, vem na tabela transporte, tá? E aí você insere um campo aqui, ó, documentação. Ele vai ser do tipo file, tá? File, que é arquivo. E vai ser uma lista de múltiplas entradas, tá? Tem que marcar essa caixinha aqui. Volta para o layout. Vamos deletar, vou deletar isso aqui. Vou selecionar aqui tudo que eu vou tirar, tá? Esse vai sair tudo isso aqui. O grupo não, selecionei o grupo errado. Eu acabei de inserir o grupo e deleto dele, aí não dá, né? Como a gente arrastou ele aqui para baixo, ele não apaga, tá vendo? A gente consegue trabalhar ele direto aqui, ó. Esse botão eu vou tirar, esse botão eu vou manter, tá? Botão enviar, vou renomear ele. Documentação transporte, certo? Vamos clicar aqui, vamos renomear aqui o placeholder dele de enviar. Vamos vir com o drop down aqui agora, tá?
selecione o colaborador o colaborador motorista, tá? Vai aparecer motorista aqui. É uma busca dinâmica. Ele vai fazer uma busca em transporte. Do searches for transporte. E ele vai mostrar current options motorista, certo? A altura dele vai ser com 30 para manter o padrão dos outros, né? Deixa eu tirar os paddings aqui. 0, 0, 0, 0. Aliás, vou deixar um com 10 aqui do lado, para não ficar colado aqui. Tá? Dá uma borda aqui, né? No nome. E vamos colocar uma borda de 100% também. Sem arredondamento dos campos, porque todo o sistema está sendo feito assim. Tá? A gente agora vai vir com Multifield Upload, que a gente inseriu, instalou o plugin. Deixa eu atualizar a página, deixa eu ver. Plugin. Não adicionou. Cadê? Multi. Vou instalar agora. Instalou. Então a gente vem aqui agora, ó. Multifile upload. Multifile upload, né? Eu vou deixar ele aqui desse tamanho, tá? Esse vai ser chamado doc transporte. Mas aí, como você depois replica todos os outros grupos, tá? Você renomeia do jeito que você quiser. Arraste ou clique para adicionar os arquivos. Tá? Vamos colocar para enviar no máximo 10 arquivos por vez, certo? Vamos centralizar aqui. Eu vou tirar daqui de baixo, vou deixar aqui, não tem problema. Vou dar uma borda, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. E no final aqui também. 1, 2, 3. Pronto, deixa eu ver. Pronto, assim tá bom. Eu vou colocar essa cor nele aqui. Né? Eu vou colocar a borda nele também. E aí, vou alinhar o botão com ele aqui, certo? E esse texto aqui vai se chamar o seguinte. Selecione a tipo de arquivos permitidos. PDF ou JPEG. Tá? Vamos centralizar. Vou alinhar aqui.
Vamos ver como é que está ficando. Ó. Aqui, se a gente pulsar, a gente tem o João Mendes, né, que é o motorista que a gente tem cadastrado aqui por enquanto, certo? Se a gente clicar aqui, ó, ele está funcionando já. Por exemplo, ó, vamos pegar uns arquivos aqui e subir nele para vocês verem. 5 arquivos. Já carregou todos eles aqui. Se você quiser remover algum diretamente por aqui, é só você clicar aqui e remover. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou alinhar. Não, o drop down eu vou deixar aqui mesmo. Vou alinhar com esse aqui. Tá? Como que a gente consegue visualizar esses arquivos aqui para a gente trabalhar eles? Tá? A gente entra com repetir grupo. Vou jogar um repetir grupo aqui. Ele vai se chamar repetir grupo docs transporte. Tá? Não vai ter limitação de linhas. Eu vou deixar aqui com 90, que eu acho que dá para fazer o que eu quero nos testes iniciais. Deu para colocar isso, ficou tranquilo. E sim, pessoal, eu testo toda a função que eu vou fazer antes de gravar a aula, tá? Depois eu subo os arquivos. Vou jogar isso mais para cá. Deixa eu ver. Tá bom assim. Porque daí eu consigo deixar o botão aqui embaixo. Ó. Deixa eu jogar um pouco para cá, que ficou muito em cima. Isso. Tá legal. Aí, o repeat group eu também vou colocar a mesma cor, né? Dentro dele nós vamos inserir um grupo. Antes de vamos inserir um grupo aqui. Tá? Vou colocar aqui, até aqui. Grupo visualizar docs transporte. Tá? Deixa eu tirar a formatação que ele fez aqui já de column, né? Do grupo também. Ctrl E. E vamos colocar um plano de fundo dele de cor branca. Certo? Deixa eu ver o tamanho dele aqui para 85. Tá bom. Certo. O conteúdo do Repetir Grupo vai ser do tipo arquivo, porque a gente vai puxar nele o que a gente tiver carregado aqui no multiuploader, tá? Então é do tipo arquivo. Pera lá. File. Tá? E a gente vai puxar o... Só para a gente visualizar por enquanto, eu vou puxar direto daqui, tá? Do valor do multifile upload. Ok? E aí a gente vem com uma imagem. Joga a imagem aqui.
conteúdo dinâmico dela vai ser... Nossa, está travando muito. Parental Group String, tem que associar primeiro o grupo aqui, ó. O conteúdo dele vai ser file, tá? Arquivo. Ok? E aí esse grupo aqui também vai ser do tipo arquivo, né? Corrente cell file, tá? Que é arquivo que a gente vai demonstrar, apresentar aqui. Então, a imagem vai ser parental groups file, tá? URL, que é para a gente visualizar a imagem. Lembre-se que ele carrega numa URL as imagens que são colocadas, tá? Atribui o endereço URL. E aí a gente vem com um texto aqui, ó. E vai ser parental groups thing, né? Parental groups file, nome do arquivo, file name. Tá? Vou centralizar aqui o texto, vou dar borda, vou deixar com 18. Beleza? Agora vamos visualizar aqui. Documentação, carregar. Tá, vamos carregar aqui os arquivos. Carregou aqui, a gente já consegue visualizar direto no repetir grupo aqui, tá? Aí a gente consegue conferir se o nome está certo, se é o arquivo que a gente quer, tá? E aí a gente trabalha ele aqui. Nós vamos inserir duas funções. Nós vamos colocar um custom state aqui e vamos inserir uma função de deletar. Tá? O custom state para que é? Para a gente poder conseguir trabalhar isso e deletar antes da gente fazer o envio e atribuir lá a tabela de banco de dados, atualizar a tabela de banco de dados que a gente estiver trabalhando. Certo? Deixa eu só mudar aqui. Vou jogar isso para cá e vou jogar isso aqui um pouquinho para cá por causa da barra de rolagem aqui da scroll bar. Vamos ver. Daí essa de baixo some. Sempre que a gente atualiza e não faz nenhuma ação em cima do arquivo, né, ele apaga do fill upload aqui, ó, do multi-upload. Deixa eu jogar isso aqui para cá um pouco. Deixa eu ver agora aqui. Eu não quero que apareça a de baixo. Vou jogar 5 arquivos aqui. Eles estão no formato PNG, tá? A gente vai colocar a condicional para só aceitar PDF ou... Não, tá aparecendo. Então tem que voltar isso aqui, ó. Poxa. Aqui, ó. Joga um pouco para cá que isso aqui é mais ou menos aonde vai estar a barra de rolagem, certo? Vamos lá. Show de bola. Então a gente vai vir com um custom state aqui agora. Aqui mesmo no grupo documentação transporte, a gente cria um novo custom state, tá? Vai se chamar upload doc transporte, tá? Ele vai ser do tipo arquivo. E ele vai ser uma lista, certo? Aí a gente vem aqui no nosso workflow, tá? Criado o nosso state aqui. A gente vem no nosso workflow e a gente vai atribuir uma condição verdadeira, tá? Elemento quando o valor de um input for mudado, quando ocorrer uma mudança no valor de um input, tá? Qual o input que vai ocorrer essa mudança? O multi-line input, né? Multi-upload field. Cadê? Multi...
doc transporte. O que vai acontecer? Quando tiver uma mudança, ou seja, quando a gente carregar a documentação aqui, que a gente for enviar, ele vai criar o state, tá? Para a gente conseguir trabalhar aqui do lado esse arquivo. Tá? Eu vou colocar como exemplo, se você tiver subido um arquivo que você selecionou errado lá, que não pertence à pessoa que você estiver atribuindo, você simplesmente deleta ele aqui. Tá? É por isso que a gente está atribuindo esse custom state, para conseguir trabalhar dentro do repeat em grupo os arquivos, antes de fazer o envio. Então, aí a gente faz o seguinte aqui, a gente vem com o element actions, set state, tá? No grupo transporte, né? Documentação, transporte, escola, o custom state upload doc transporte que a gente acabou de criar, e o valor dele vai ser this multi upload file uploader, né? O seu valor. Certo? Aí a gente consegue com isso fazer o seguinte, ó. Para usar de exemplo, aqui, os arquivos carregados aqui, a gente vai conseguir trabalhar eles, tá? Mas para que isso ocorra, a gente está, por enquanto, visualizando eles. E a gente está puxando daqui, ó, o repetir grupo, diretamente do que é apresentado no nosso multifile uploader. Nós vamos ter que mudar isso aqui, tá? A gente vai ter que puxar ele do custom state, para que a gente consiga editar o state que está selecionado ali, que está setado ali na hora, certo? PD grupo. Deixa eu achar aqui. Documentação. Grupo. Deixa eu localizar aqui, porque a gente inseriu o state no grupo documentação aqui, certo? Grupo documentação. Deixa eu tirar isso aqui, ver se é isso. Eu acredito que não, mas vamos lá. Documentação, transporte escolar, tá? E o set state está nele. No workflow, grupo documentação, transporte escolar. E aí a gente tem que mostrar para exibir aqui no repetir grupo isso, tá? Esse state. Ele não está puxando aqui, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ó, vou retirar daqui, tá? Vou carregar na página. Upload doc transporte. Ele vai ser do tipo arquivo, né? E vai ser uma lista. E aqui vai ser do tipo, o state dele vai ser no menu principal, upload doc transporte, esse daqui, exatamente. Eu só mudei para a página principal, tá? Então aqui, ó, a busca dele, para que a gente consiga trabalhar, a gente vai em menu principal,
Agora apareceu ó, upload doc transport. Tá? Acho que é só isso. Com isso, a gente consegue trabalhar aqui. Tá? Vamos inserir um botão agora para a gente ver se a gente está trabalhando o custom state de maneira correta. Eu vou colocar, na verdade, um ícone. Tá? Vou jogar um ícone aqui, ó. Uma lixeira mesmo, né? De deletar. Tirar o padding dela aqui. Isso. Pode deixar esse tamanho aqui. Nossa, mas tá muito lento isso. Não faz isso comigo não. Colabora. Deixa eu ver. Tá, vou deixar aqui. Ícone. Deletar. Arquivo. Envio. Doc. Transporte. O que que a gente vai fazer? Quando a gente clicar nele, a gente vai dar um element actions set state, tá? Menu principal, o custom state upload transporte. O valor dele vai ser o custom state, tá? Como a gente está deletando ele do nosso repeat grupo, tá? A gente tem que dar... Quando a gente adiciona em cima do custom state, a gente usa a função plus item, né? Aqui, ó. Plus item. Como a gente está retirando, deletando, a gente usa a função minus item. Minus item, tá? Da onde a gente vai tirar isso? Do parental groups field. Que é isso aqui, ó. Vamos ver se funcionou. Carregou aqui. Se eu quiser tirar esse, eu clico aqui, ele deleta. Beleza? Agora, para encerrar a aula de hoje, a gente vai fazer o nosso workflow, tá? Aqui no menu aqui, ó, eu vou colocar ele para que não possa ser vazio, para que não apareça campo vazio, apareça só o nome, né? E eu também vou colocar uma condicional em cima do repeat group, tá? Ele vai nascer invisível. E quando o multifile, uploader doc transport, o seu valor não estiver vazio, o primeiro item não estiver vazio, ele fica visível. Tá? Ó. Transporte, documentação. Se a gente carregar um arquivo aqui, ó, aí ele aparece aqui. Certo? Se a gente deletar aqui, ó, ele desaparece. E aqui a gente tirou o campo vazio. Tá? O que nós vamos fazer agora? Quando a gente clicar no botão enviar, enviar documentação transporte, a gente vai vir com uma data think, make a change to think. A gente vai fazer uma mudança, tá? A gente vai fazer uma busca do searches for, aonde que a gente vai fazer essa busca em transporte, em que o motorista é igual. Deixa eu ver o nome que eu coloquei para o drop-down aqui, se eu nem renomeei ele. Drop-down, seleciona o motorista. Envio doc
transporte. Pronto. Em que o valor do motorista aqui a gente vai puxar do drop down. Nome, período, sala, selecione o motorista. Envie o doc, transporte o seu valor. Tá? É isso que a gente quer. O campo motorista. Primeiro item. Tá? Ou seja, ele vai fazer uma mudança no banco de dados em cima do motorista que a gente selecionar aqui. Tá? Depois disso, a gente vai dar um reset no grupo, né? Reset data. Grupo documentação, transporte, escola. Tá? Vai dar um bip, né? Uma mensagem de confirmação. Documentação enviada. 2.500 de tempo, 2.500 segundos, cor verde, centralizado e tamanho da fonte 20, que é o padrão que está sendo utilizado na plataforma aqui do sistema escolar. Beleza? Vamos fazer um teste agora? Aqui na nossa tabela de banco de dados de transporte, nós temos o cadê o nome? Motorista e a documentação, né? Vamos adicionar aqui. Ó, a documentação está vazia, não tem nada, o motorista é o José Mendes. Então vamos adicionar arquivos a ele, tá? Como se a gente tivesse feito o cadastro dele naquele exato momento e a gente, depois de efetuar o cadastro dele, enviou a documentação para ter salvo. Então vamos selecionar a documentação que a gente quer, tá? Para o motorista. Carregou aqui, tá? Digamos que isso aqui eu copiei duas identidades, eu não quero uma que é de outro motorista. Não, esse aqui que está repetido. Só esses três aqui. Vou selecionar ele, enviei, resetou, tá? Se eu vier aqui no banco de dados e dar um refresh data no banco de dados aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui, que acho que não foi para ele não. Ah, tá faltando uma configuração, gente. Espera aí. Eu só associei só o motorista, por isso que não carregou. Tem que associar também os arquivos que tá na lista do Repeating Group, tá? Então, deixa ele acabar de recarregar a página aqui. Recarregou. Então, o que a gente tem que vir fazer aqui, né? Ai, ai, vamos lá de novo. Grupo transporte escolar. Grupo documentação. Quando a gente clicar no botão enviar, a gente associou o motorista que a gente quer, certo? Só que a gente não associou o que a gente quer que envie. Então, na documentação, que é o que a gente vai enviar, o campo que a gente criou no começo da aula aqui, né? Ó, transporte, documentação, que é uma lista de arquivos. A gente vai adicionar o repeat em grupo, docs, transporte, lista de arquivos. Então, o que tiver carregado aqui, no nosso repeat em grupo, a gente adiciona ao motorista. De novo.
Adicionar. Efetuou, documentação enviada. Vamos verificar aqui na tabela de banco de dados. Já carregou tudo aqui os arquivos. Ó. Se a gente vier aqui e quiser visualizar o que tem, está carregado aqui, tá vendo? No campo documentação. Se a gente clicar em si aqui, a gente visualiza. Ó. Beleza? O 41. Ó. Certo? Ele vai efetuar essa mudança apenas quando, né? Vamos lá, o multifile doc transport, né? O seu valor each item file name contenha ponto PDF e apenas quando o multifile doc transporte o seu valor each item file name contenha ponto .jpeg. Ou seja, ele só vai aceitar os arquivos no formato file name contenha JPEG e no formato PDF JPEG, tá? A condicional que está colocada é essa. A gente copia a ação desse botão, copia, cola. E nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos deletar isso aqui, vamos deletar isso aqui. Esse é uma ação de inserção e esse é uma ação de erro. Então a gente deixa como vermelho aqui. Depois eu dou uma organizada em tudo aqui também, tá? Quando não conter, dos contém, nem formato o nome .jpeg e nem .pdf, a gente dá um bip, né? Formato de arquivo não suportado. Por favor, envie arquivos no formato válido. Vamos colocar isso aqui por enquanto, tá? Você também pode fazer isso através de um pop-up. Eu vou colocar como mensagem mesmo, tá? Vamos ver se funcionou. Por exemplo, eu vou inserir aqui uma documentação, um arquivo, no formato PNG. Vamos lá. Ele não pode aceitar o PNG, tá? Tem que recusar. Está um pouco lenta a internet, está carregando. Pronto, carregou. Vamos ver se ele aceita. Formato de arquivo não suportado. Por favor, envie arquivos no formato válido. Ou seja, se não tiver extensão o nome .jpeg, .pdf, ele não aceita. Então a gente deleta, que é .png, tá? Vamos pegar um formato PDF aqui, só para testar. Vamos pegar um no formato PDF aqui. Enviar. Tá dando uns bug doido aqui, peraí. Vamos lá. Certificado. Tá. Agora foi, tá? Para a gente fazer uma comparação, vamos cadastrar mais um aqui. Carlos de Souza, tá? Vou colocar uns números aleatórios aqui, tá? Deriva
6 lugares, ano de fabricação 2015, placa ABC, traço 4 e 87. O horário que ele vai trabalhar vai ser das 13 às 17. Data de cadastro, vou manter isso aqui. Desligamento, vou manter isso aqui só para teste. Data de nascimento. Setenta, né? Período tarde, zona de atuação Zona Oeste, documento do veículo, habilitação. Vamos cadastrar ele. O acesso dele ele é colaborador, né? Identidade. Pronto, cadastramos ele. Se a gente vier aqui, ele está aqui, ó, Carlos de Souza. Vamos enviar uma documentação para ele. Enviou, vamos conferir no nosso banco de dados aqui. Ele é colaborador e já tem uma documentação no nome dele aqui, ó. Certo? Que é o arquivo que a gente mandou. Beleza, pessoal? Então aí dessa maneira a gente termina essa aula por aqui. Tá? O intuito era a gente aprender a criar um sistema de envio de documentos para a nossa plataforma. E você pode replicar isso para todos os grupos, tá? Eu depois vou liberar acesso ao editor. Tá? Por enquanto não, deixa eu fazer a estrutura base primeiro, depois eu libero acesso ao editor para que vocês consigam ver os workflows, para quem está com dúvida ainda de como é que funciona toda a mecânica. Se gostou, por favor, deixe seu like aí. Tá? Se não gostou, pode dar o seu dislike. Compartilha aí nos comentários do vídeo aí a tua dúvida, crítica, sugestão, tua opinião, tá? Teu pedido de conteúdo de outras matérias também, de outro conteúdo do nosso canal. Compartilha nosso conteúdo para mais pessoas terem acesso à tecnologia e informação de forma gratuita, que é o propósito do nosso canal. E se você não for inscrito no nosso canal e esse vídeo valeu o seu joinha, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, que você vai estar me apoiando e me incentivando a trazer conteúdo novo toda semana, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, pessoal.